as formas de lidar com a frustração. A maioria das pessoas elas não sabe lidar com o sentimento de impotência. Isso aí é completamente aceitável, tá? Ninguém sabe de tudo, ninguém consegue fazer tudo, mas a gente precisa buscar uma forma de começar a conhecer, de começar a aprender a lidar com isso de forma mais tranquila. E aí, eu separei alguns pontos para a gente direcionar a nossa vida, né? Para começar esse caminho de aprender a lidar com as frustrações. E aí, o primeiro ponto que eu separei é que você precisa encarar a frustração como forma de crescimento. Como forma de crescimento. Aí você pode chegar para mim e perguntar: poxa, Anderson, como é que eu vou encarar algo que me fez ficar frustrado como forma de crescimento? Como que eu vou encarar algo que me gerou um sentimento de impotência e eu vou pensar que isso vai me ajudar a crescer? É muito difícil, concordo com qualquer pessoa que disser. É muito difícil. Mas para isso a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. E aí a frustração que remete à sensação de impotência, né? Ela pode se encarar dessa forma de crescimento da seguinte forma. Primeiro ponto, para que você olhe para uma frustração e perceba isso como forma de crescimento. Entenda que nem tudo está no teu controle, tá bom? Vamos voltar ao exemplo da noiva. Ela fez o que ela podia. Ela preparou a cerimônia da forma que ela podia, da forma que ela gostaria que acontecesse. Mas me diga uma coisa, a chuva, o temporal que caiu, tá no controle dela? Não tá. O temporal, ela não consegue controlar aquilo. Aquilo que está acontecendo, que depende do meio externo, depende da natureza, não está no controle dela. Então, ela não vai conseguir. Então, ela tem que entender, poxa, isso aqui não está no meu controle. E o segundo ponto que linka com o que não está no meu controle é eu focar apenas no que eu consigo controlar. Beleza, Anderson, ela organizou a festa, estava no controle dela? Estava até o momento do temporal. O temporal começou, não está mais no controle dela. O que é que está no controle dela? Ela precisa entender. E aí, quando ela entende o que está no controle dela, ela vai para o terceiro estágio, de ver isso como forma de crescimento. Ela vai entender o que está dentro do controle dela e ela vai tentar de novo para conseguir. O que eu quero dizer com isso para vocês? Aconteceu o evento, não está no meu controle, percebi. Tá? O que é que eu consigo controlar? Nesse exemplo, a noiva ela pode pesquisar um local que consiga atender ela em caráter de urgência para direcionar os convidados para outro ambiente para poder a festa acontecer lá. Talvez gere um pouco mais de custo, talvez gere mas o que é que eu posso fazer? Quando eu entendo que nem tudo está no meu controle, eu foco naquilo que eu posso controlar, ou seja, naquilo que depende de mim, e eu vou e parto novamente para fazer, eu fui frustrado, o sentimento de impotência veio, mas eu encarei aquilo como forma de crescimento para que eu pudesse tentar de novo e conseguir atingir o meu objetivo. Talvez não da mesma forma que eu gostaria, mas o objetivo final sendo atingido e me trazendo a satisfação de chegar lá. Segundo grande ponto, investir em autoconhecimento. É um ponto que poucas pessoas elas dão prioridade, infelizmente. Né? As pessoas elas só percebem que em algum momento elas precisam se conhecer melhor quando elas de fato não têm mais o controle da vida. E aí é uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Nesse exato momento, para pensar. Você que está aí no Facebook, você gerencia suas emoções ou são as suas emoções que determinam as suas ações? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber como que você se percebe nesse momento. Você gerencia as tuas emoções ou são as tuas emoções que determinam as tuas ações? Então, ao entender como você reage a uma determinada situação, você começa a escolher de forma mais consciente. Né? Como eu falei, o que o próprio Daniel Goleman fala também, né? A gente entende como acontece, entende como a gente reage e a gente vai e tem a possibilidade de escolher de forma consciente como que a gente vai reagir para lidar com determinada situação. Então, existem diferentes formas de a gente resolver a mesma situação. Ou seja, eu posso me comportar de formas diferentes. E o que é que vai definir a forma que eu vou me comportar? O meu nível de autoconhecimento sobre as minhas emoções.
bom? É isso que define como que você se comporta com tudo que acontece na tua vida. Se alguém chegar aí para você agora, der um susto em você, você vai ter uma forma de se comportar baseada em como as tuas emoções estão sendo gerenciadas por você. Se você agora, sei lá, se eu agora cair da cadeira aqui, eu vou ter uma forma de lidar com isso diferente de outra pessoa. Então, a forma que a gente tem de lidar com cada situação, ela vai depender do nosso nível de autoconhecimento e que linka com o nosso nível de maturidade emocional. Então, você que está aí assistindo, que ainda não sabe como lidar com as suas emoções, né? Ainda não sabe como gerenciar, eu vou te dar um pontapé inicial, tá bom? Não é só isso, mas é um caminho, é um norte para que você comece a se direcionar. Presta atenção na situação, né? Nas situações que acontecem com você. Você pode até lembrar de alguma situação que já aconteceu na tua vida e você tentar lembrar do sentimento que foi gerado dessa situação, tá? Isso é um exercício que você pode fazer aí. Lembra de uma situação, tenta lembrar do sentimento que foi gerado, tá? Em relação a essa situação e em como você se comportou depois desse acontecimento. Ou seja, situação aconteceu, sentimento foi gerado. Como que eu lidei com essa situação através desse sentimento? Para pensar nisso. E aí você começa a trazer uma reflexão para o teu dia de forma consciente, né? Daquele episódio que já aconteceu. Quanto mais maduro você fica nesse tipo de reflexão, mais você aprimora o teu nível de autoconhecimento sobre você, sobre suas emoções e como elas se comportam na tua vida. E você começa, em próximos episódios, a se comportar de maneira diferente, mais próximo daquilo que você quer se comportar. Então, o exercício ele é para que você comece a refletir em situações que já aconteceram na tua vida, qual foi o sentimento que foi gerado dessa situação e como você se comportou diante dessa situação. E o terceiro ponto que a gente trouxe na live ontem, só para fechar aqui, é que a gente precisa buscar ajuda profissional. Isso é muito importante, gente. Muito importante, que a gente tem que entender que nós não somos onipotentes. Nós precisamos de ajuda para muitas coisas na nossa vida. Eu costumo ver pessoas que elas acreditam que elas são onipotentes, elas podem resolver tudo que está na sua vida. Todos os problemas que acontecem, todas as frustrações que acontecem com ela, elas se acham autossuficientes o suficiente para conseguir resolver. E aí é um problema quando isso acontece e começa a afetar a nossa saúde física e emocional. Você se frustrar, você ser afetado por uma frustração, tá tudo bem. Se eu dou atenção, minha frustração é uma frustração profissional, eu estou frustrado profissionalmente, eu posso buscar um profissional que me ajude na área de carreira, eu posso buscar um psicólogo para ver a minha parte emocional em relação a tudo que eu estou vivenciando na frustração. Você pode buscar ajuda profissional aonde você sente necessidade. Isso não é vergonhoso, isso não faz mal, isso, pelo contrário, é muito saudável, é muito bom. Então, sinta-se à vontade para buscar ajuda quando você precisar. Eu costumo dizer que o mercado de psicologia ele é um mercado que se retroalimenta, né? Porque eu sou psicólogo, mas eu faço terapia. Meu psicólogo faz terapia. Eu atendo estudantes, eu atendo outros profissionais. E assim a gente vai fazendo. Isso deveria acontecer em todas as áreas, em todos os segmentos, em todos os setores. A gente precisa se ajudar. Então, sempre que você tiver uma necessidade, uma dor, algo que você não consegue resolver sozinho, sinta-se à vontade para buscar ajuda profissional, porque tá tudo bem você precisar de ajuda.